Fala galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Nessa aula a gente vai continuar a nossa conversa sobre engenharia reversa, no caso o Cero, curso de engenharia reversa online. E a gente chegou num momento muito legal, que é começar a falar sobre Assembly. Esse curso ele foca no Assembly de 32 bits, né, Intel, para processadores Intel e compatíveis, ou seja, a família x86 e A32, essa coisa. No entanto, a gente vai falar genericamente aqui sobre a linguagem, né, Assembly, e também mostrar alguns exemplos de alguns conceitos, beleza? Então, eu até preparei aqui umas coisinhas escritas, que era da nossa versão presencial do curso, que foi completamente reescrita, né, para ficar online, mas algum material dá para aproveitar. Então, vamos lá, o que é Assembly, né? Só uma, talvez uma correção. Algumas pessoas se referem a Assembly como linguagem de máquina, e na realidade não é, né? Assembly já é uma abstração. Ele é um código dependente da arquitetura, sim, mas acontece que o processador ele recebe no seu barramento, né, de código, ele recebe bytes, né? Esses bytes são os opcodes, né? E esses opcodes se revelam em instrução. Isso significa que se eu tenho um processadorzinho, né, e eu coloco nele, eu mando para ele uma certa sequência de bytes, ele vai fazer alguma, alguma operação, né, de acordo com isso. Então, o que acontece é, se eu pegar, por exemplo, para processadores x86, no barramento de dados, se eu enviar o byte 55, ele vai executar uma ação X. Se eu enviar o byte C3, ele vai executar uma outra ação, né? E o processador, do ponto de vista mais básico possível, se a gente estiver falando aí de um microcontrolador, ou mesmo um CI, um circuito integrado, sabe? Imagina basicamente um circuito integrado que tenha as suas perninhas. Então imagina assim, ó, isso aqui é um microcontrolador e tal, a gente está falando de microprocessadores, mas só para exemplificar, né? Imagina que se esse microcontrolador aqui, no caso, supondo que seja um microprocessador e tal, ele receba, né, nessa perninha aqui, ó, tá vendo? Nessas perninhas. Para fazer um byte, né, precisaria de 8 bits. Então, supondo que hajam 8 perninhas dessas aqui que recebam um byte, né? E aí, vamos supor que entra aqui o byte, né, em binário, né, bota energia aqui, não bota aqui, bota energia aqui, não bota aqui, assim vai. Você vai montando o binário aqui com 8 bits, com 8 estados, e entra o número, de forma que entre o número 55, por exemplo, né? Supondo que com 55, o que ele faça? Ele acesse, através dessas outras perninhas, a memória, pegue um número lá, né, e coloque em outro lugar na memória, por exemplo. Entendeu? É uma ação que você controla pelo código, por isso que chama opcode, né? O código da operação. O opcode que você manda no barramento, né, para ele faz alguma outra ação. Por exemplo, pode ser um outro. Os processadores, a gente vai ver que logo na sequência que eles têm registradores aqui dentro, ou seja, são áreas de memória, onde eles colocam dados, né? Supondo que exista um opcode que, ao eu receber aqui uma certa sequência de bits, ou seja, um certo byte, ele pega esse dado que está num registrador X aqui dentro dele, que ele tem mais de um, e soma com o outro que está no registrador Y, né? E o resultado ele mantém aqui no registrador X. Entendeu? Então, esses códigos que você pode enviar para cá, isso sim é chamado de linguagem de máquina, né? Esses são os opcodes, né? São os códigos que você pode enviar, né, para que o processador execute operações. E o resultado, ele pega um número, coloca em outro,
Ou poderia ser uma coisa muito simples, assim, do ponto de vista de circuito integrado mesmo. Você coloca um byte X aqui, né, e ele pega. No caso do circuito integrado, que é mais simples ainda do que o microcontrolador, muito mais simples, é uma coisa assim: se eu colocar um nessa perninha aqui, ele vai pegar o que está nessa outra duas pernas aqui e fazer um AND entre eles. Então, eu coloco um aqui, se aqui tiver 0 e 1, vai dar AND de 0 e 1, né, e o resultado sai nessa outra perninha, por exemplo, aqui, que vai dar 0. Só que aí é bit a bit, né? No processador a gente já tem uma coisa mais com bytes, né? E bem mais do que isso, né? Claro, são palavras de 32 bits, 4 bytes, 64 bits, 8 bytes e por aí vai. Então, o processador é muito mais complexo do que um com circuito integrado e muito mais complexo do que esse microcontrolador que está aqui, que é um PIC da Motorola. Beleza? Então, essa é a ideia. Então, esses números que você manda são os códigos de operação. Isso sim é linguagem de máquina, né? O que a gente tem no assembly é uma tabelinha, um depara, né? Uma coisa assim. Eu escrevo numa linguagem parecida com o inglês, né? Ao invés de eu escrever o código do número que soma, da instrução que soma, eu escrevo simplesmente add, add, a instrução que soma, o nome dela em inglês, e aí eu vou precisar de isso eu vou escrever aqui no código fonte, né, em assembly. E aí eu vou precisar de um compilador que vai gerar, um compilador assembly, que vai gerar um código objeto. Esse código objeto são os opcodes já preparados, além de outras coisas, né, já preparados. Você escreveu add, ele botou nesse arquivo binário o opcode do add, né? E, por fim, a gente vem com um linker, né, ou de um jeito meio brasileiro de falar, um link editor em português, mas a gente vem com um linker e gera a partir do código objeto um executável. Esse é um processo de construção de um programa assembly. A ideia aqui não é ensinar a programar em assembly, né, mas que isso é uma linguagem inteira, né, completa e exige bastante estudo, né, bastante tempo estudando. Não é um curso de assembly, mas é fazer uma introdução para a gente ver que como que a engenharia reversa vai funcionar em termos de assembly, né? Então, bom, então vamos lá. Então eu deixei um aqui. O que acontece? Eu vou só compilar um primeiro programinha aqui, só para exemplificar aquela ideia ali. Eu tenho aqui um hello 1.asm que tem até no site lá, tem essa dica comentada, tem todo esse código bem comentado. É uma forma antiga de fazer essas chamadas em assembly aqui, mas vale a pena a gente olhar. Então tem esse código aqui que ele vai imprimir esse texto na tela. Por enquanto não vou entrar em detalhes nele, porque tem registradores e tal, tem coisa que a gente vai falar mais na frente. Mas basicamente, se a gente gerar o código objeto dele, né, hoje ele é um código fonte, né? Então se eu der um HD, por exemplo, nele aqui, ó, ele é texto. Depois que a gente gera com um compilador assembly, nesse caso aqui eu vou usar o NASM, é gerado um arquivo hello1.o, né, que é um código objeto, beleza? Ele já está no formato bonitinho de ELF, 32 bits, né, só que é relocável, ou seja, ele ainda vai ter os seus endereços reescritos. Esse cara ainda não executa, né, esse hello.o. Ele ainda não é mesmo que se dê mais X, tá? Não é esse o problema, não. Esse cara ainda não é ele não está preparado para executar. Mas, dentro dele, a gente já pode olhar, por exemplo, com o BJDump, vou dar um pipe pro less. Ups. Aqui. Dentro dele, já tem a função, né, que a gente escreveu. Então, ó, o que foi escrito aqui em código texto, né, em código fonte, hello1.asm,
ok? Todo esse código-fonte aqui, que isso é em inglês, tá vendo? Quer dizer, o assembly é uma aproximação do inglês, né? Int de interrupção, move de mover, e assim vai. Isso já foi, nem vai precisar do LES, né? Tão pequenininho. Quando eu compilei com o NASM, que é um compilador assembly, o que ele gerou, né? Ele gerou os opcodes, né, que vão entrar lá no processador e o processador vai saber o que fazer com isso. Percebe que aqui, ó, essa instrução aqui, ela é um move, né? Ela move um dado, nesse caso aqui é um dado F, né, para o registrador DX. A gente já vai ver isso. Então, ela tem aqui isso aqui, na realidade, é o que está dentro do binário, né? Isso aqui é uma interpretação que o OBJDump nos dá. O que está dentro do binário são somente esses bytes aqui. Inclusive, se a gente olhar com HD, ó, hello1.o, é BA0F. Né? Em algum lugar a gente vai encontrar aquilo ali, ó, tá vendo? BA0F. Isso aqui é o código do programa. Né? Aqui também, esse texto aqui também é a interpretação do HD, no caso. Né? Os offsets também é coisa que o HD coloca. A gente já viu isso nas aulas anteriores. O conteúdo do arquivo, na real, é esse aqui. É uma tripa de bytes. Então, olhando aqui para essa instrução, a gente tem o move aqui, o move, né, que é um BA, F aqui, ó, beleza? Aqui, isso aqui está em Little India, né? Então é 000000F para o registrador EDX. Já dá para inferir que toda vez que aparecer um BA, significa que vai mover, né, os próximos. BA é o opcode da instrução, e aqui são os argumentos. Né? BA seguido de 4 bytes é um move, né, que vai mover um número de 32 bits para o registrador EDX. B9, mesma ideia, só que para EAX. BB, mesma ideia, só que para EDX. B8, mesma ideia, só que para EAX. Né? E faz bastante sentido, tá vendo? Tem até uma sequência, né? B8, B9, BA, BB. Certo? Então, esses são opcodes da instrução move, né? Cada uma para um registrador. CD, por exemplo, é o opcode da instrução int. Né? E o argumento dela é o que ela vai chamar, qual a interrupção no caso. Isso aqui é interrupção 80. Tanto que tem ela aqui de novo, a int 80 é de novo, a CD 80. Se eu fizesse CD 81, eu estaria chamando a interrupção 81. E tem que ver o que o processador faz com isso. Ok? Aqui tem de novo um move AX, ó. Tá vendo? Aqui tem um move AX4, né? Então, ó, B804, como esse número está em Little India, né? Já esse aqui é 1. Esse número está em Little India aqui, mas o opcode se mantém, que é o B8. Certo? Então, era isso que eu queria mostrar. E daí, se compilar, né, esse cara aqui, se seguir a compilação, a gente tem que linkar com o LD e aí o negócio funciona. Beleza? E esse programa, lembrando que ele está escrito em assembly puro, então não está escrito em C, ele não depende da biblioteca de C, né? Ele não é um executável dinâmico, não depende de nenhuma biblioteca. Só que ele tem algumas desvantagens. Né? Ele é um código completamente, primeiro, né? Ele é um código completamente dependente da arquitetura. É um pouco mais chato de escrever também. Né? Em C seria basicamente um printf. Em assembly precisou, né, de todo esse código aqui. Né? Em C seria só um printf. Isso já é uma desvantagem. A outra é que esse é um código completamente preso a essa arquitetura, já está compilado ali, mas mesmo o código-fonte, né, ele é Intel 32 bits, Intel compatíveis, né, x86. Então, para compilar esse cara em 64 bits, eu já tenho que reescrever isso aqui tudo. Não basta botar, sei lá, bit 64 aqui, não. Né? As coisas aqui mudam, certo? Então, isso é um código dependente da arquitetura. Lógico que ele é dependente da arquitetura, porque a gente está falando direto com o processador, né, nos opcodes ali.
né? Esse NASM, ele vai gerar um código de máquina para isso. E esse código de máquina, como vocês viram aqui com o BJDump, né, ele só vai fazer sentido para esse processador. Se é um processador de um outro fabricante não compatível com o Intel, esse bebê para ele aqui, por exemplo, já não é mais move 0 para EBX, é outra coisa, ou um opcode inválido, por exemplo. Então, ele é um código sim, completamente dependente da arquitetura. Beleza? Legal. Avançando nisso, a gente vai falar agora sobre os registradores, né? Pode ser que essa aula fique grande, tá, pessoal? E a gente divide em duas partes, mas não há problema. O importante é aprender é, como isso aqui funciona, porque vai ser importante para a gente fazer engenharia reversa direito. O que são esses registradores, né? Eu coloquei entre aspas ali, são memórias, entre aspas, internas da CPU, né? Eu digo memória entre aspas porque não tem o mesmo conceito da memória RAM diretamente. São bem mais rápidas, são estáticas, enfim, é outro processo. Mas, tá aí. É, então, são memórias internas da CPU. No caso dos processadores de 32 bits, que é o que a gente está falando, tem esse desenho aqui, né, que são os registradores em si. Qual é a ideia, né? Existem 6 registradores de uso geral, né? Então pode ser utilizados para qualquer coisa, mas eles têm uma convençãozinha que eu já vou falar. Existe o ESI, que não é um registrador de uso geral, apesar de poder... aliás, ele é de uso geral também, né? Aqui é uma informação e aqui tem uma outra informação. Tem o SI e o EDI, né, que são 2 registradores aqui. Está vendo que tem uma diferença clara aqui entre eles, já visível. Nesses 4 registradores, dos primeiros 4 dos registradores de uso geral, eles são divisíveis. Então, eles têm 32 bits na arquitetura IA32, né, Intel x86, mas eles podem ser trabalhados como registradores de 16, e isso mantém retrocompatibilidade, inclusive, para rodar software de 16 bits, ou ainda, né, de 8. Né? Tem duas formas de acesso, tem 2 registradores de 8 bits que podem ser acessados dentro de um de 16 que está dentro de um de 32. Né? Então a gente tem aqui, no caso do EAX, que é o nome do registrador completo de 32 bits, a gente pode trabalhar somente com AX, né? Que é um registrador de 16 bits, ou a gente pode trabalhar também com AH, que é a parte alta de AX, que são 8 bits, ou AL, que é a parte baixa de AX, que são também mais 8 bits. Então, tem essa possibilidade de trabalhar. Isso significa que, no código-fonte aqui, a gente poderia dizer... Ops, não é essa parte aqui. É esse aqui. No código-fonte aqui, a gente poderia colocar... Ó, ao invés de mover 1 para EBX, né, a gente pode colocar em EBX um número, né, em BX, por exemplo, o número 1. Né, e aí fazer essa compilação, a link edição. E nesse caso aqui dá exatamente no mesmo. Por quê? Porque esse número aqui, 1, ele já é um número que cabe em 16 bits. Né? Se a gente quisesse fazer um número, colocar em BX um número maior que 16 bits, ele daria um erro. Por exemplo, ó, o maior número que a gente consegue colocar aqui é esse aqui, 16 bits, certo? 2 bytes. Então, ó, a compilação, é claro que isso aqui agora não vai funcionar mais o Hello World em si, porque eu estou mudando a estrutura ali. Mas a compilação dá ok. Se eu tentar colocar um número de 32, por exemplo, no registrador BX, né, que é um registrador de 16, o NASM já me avisa, ó, isso aqui excedeu, né, na linha 12, que é justamente a linha, né, onde tem aquilo ali. Né? Então, se eu quiser colocar em BL, que é a parte baixa de BX, eu só vou poder colocar 1 byte. 01, por exemplo, 0F, por exemplo, entra. FF também, né? 1 byte entra, que é BL, parte baixa de BX. Beleza?
o 1 aqui, ó, também funcionaria, porque ele também tem um byte. Beleza? E aqui, ó, tá, volta a funcionar, porque era 1 ali o original, né? E assim vai. Então, essa ideia da divisão aqui, como os programas de 32, de 16 bits são programados usando AX, BX, CX, porque são os processadores Intel de 16 bits, tinha esse nome, isso mantém, a retrocompatibilidade se mantém, certo? Bom, já o SI e o EDI são utilizados basicamente na hora que a gente vai passar string e coisas assim de um lado para o outro, endereços de string. Como são endereços, e os endereços têm sempre, no caso da arquitetura IA32, os endereços têm sempre 32 bits, os endereços não são divisíveis, então esses registradores aqui tem uma convenção de passar endereços por ele, você não é obrigado, você pode usar esses, mas você vai passar normalmente nesse aqui, o compilador que vai fazer isso, né? Eles não são divisíveis, então esses aqui não dá para acessar daquela forma como eu expliquei em relação aos outros quatro, ok? Outros registradores que tem aqui no processador, ESP, ESP aponta para a pilha de memória, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no futuro, mas é uma área de memória onde você vai empilhando dados. Tem o EBP, que aponta para a base, não está aqui nessa lista, mas está aqui, né? Ele aponta para a base do que chama de um stack frame, né? De um quadro de memória. Tem um registrador de flags, que é o que a gente vai ver aqui também hoje, e registradores específicos, né? Tem MMX, no caso de tecnologias específicas dos processadores Intel, tem registradores de debug, tem os MSR, são registradores específicos para um modelo de processador. Então, tem vários registradores possíveis dentro de um processador moderno, né? Bom, antes de falar do flags, eu vou voltar aqui para o nosso exemplo, só para a gente brincar um pouquinho mais com os valores desses registradores. Eu vou usar o GDB em cima desse próprio binário que a gente criou, né? Porque o GDB, a gente pode fazer um break aqui no start, mandar rodar e dar um disassemble aqui. Aí aqui já tem duas coisas, né? A primeira é que esse disassemble aqui, que está desassemblando justamente essa função start, esse código, ele está usando a sintaxe, né? Se a gente colocar, acho que é barra R, é isso, Fernando? A gente coloca o barra R, a gente vê os opcodes também, né? Então ele está colocando aqui a sintaxe, essa sintaxe é a sintaxe chamada de AT&T, né? Percebe que ela prefixa os números literais com dólar, ela prefixa os registradores com um percent, né? E tá da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, né? Então aqui está operando de origem e aqui o de destino, significa que o F, né, o byte F vai ser colocado em EDX. Eu posso no GDB usar o flavor Intel, né? Então, tá vendo que inverteu aqui, ó? O F agora está no lado direito, vai para o EDX, não está mais prefixado com dólar, e o EDX não está mais prefixado com percent. Essa é a chamada sintaxe Intel. Os opcodes, gente, não mudam. É exatamente a mesma instrução. Os opcodes estão aí, né? É isso que está dentro do arquivo, não tem como mudar. Quer dizer, tem como mudar, mas dizendo assim, não, em relação à sintaxe AT&T Intel, não muda. O jeito como você lê isso, e o GDB tem uma tabelinha, né? Se eu encontrar BA e depois um número de 4 bytes, significa que é o move para EDX. Aí você escolhe, ó, me diz isso em AT&T, que é o padrão do GDB, ele diz na sintaxe AT&T. Me diz isso em sintaxe Intel, ele diz isso na sintaxe Intel. Então é só sintaxe, né? E os debuggers, as coisas que a gente usa no Windows e tal, o padrão do Windows é sintaxe Intel. O padrão do Linux é sintaxe AT&T, mas como no Linux dá para a gente mudar também, então, em geral, eu vou ficar usando a sintaxe Intel, beleza? Então, já está setado aqui para Intel. Aqui está a ideia, né? O registrador, o byte F vai ser colocado no registrador EDX. A gente pode olhar
né, com o IR, que é o Info Register EDX, para ver o que tem em EDX nesse momento. Né? Info Register EDX, você pode abreviar, né, dizer IR EDX. O que tem em EDX nesse momento? Beleza? Aliás, se você disser só IR, ele mostra todos, mas ocupa muito espaço, né, na tela. Então, IR EDX. Ok? Se a gente executar, né, aquela função ali, né, e a gente pode fazer isso com o stack i, né, ó, ele foi para a instrução 65, ou seja, ele já executou essa. A gente volta aqui para o IDX. Agora, o registrador EDX está com 15. Estava com 0, né? Executamos essa instrução aqui, que moveu, move, né? F para EDX. Agora o registrador EDX está com 15. Simplesmente assim. Beleza? O assembly é muito literal. Né? Vamos ver SX. SX está com que valor nesse momento? 0. Se a gente executar mais uma instrução, que é essa, ó, SX vai ter aquele endereço. Né? Vamos ver o que tem SX agora. Tem esse número aqui, 80, 48, 080. Que em decimal é isso. Aqui está em hexa, né? Aqui está em decimal, que o GDB já coloca. Né? Então, é isso. Né? Isso é o assembly. Não tem segredo, não é difícil. Ok? Mas tem bastante, claro, né? Tem bastante assunto em cima disso. Né? A gente tem os registradores, tem as flags, enfim, tem uma série de outras coisas que a gente vai comentar. Né? De flags aqui eu vou falar sobre somente uma nessa aula aqui para a gente terminar essa introdução ao assunto do assembly. Existem várias flags, né? E o registrador, né? Aliás, o registrador de flags é esse iflags aqui. Né? Então a gente pode fazer um IR iflags, iflags, e ver quais flags estão setadas aí. O que acontece? A flag, uma das flags mais utilizadas em engenharia reversa é essa flagzinha aqui, ó, chamada Z. Tá vendo? ZF seria Zero Flag. Ela tá ligadinha aqui, ó. Zero Flag, tá vendo? Ela é uma flag de status, por isso esse S aqui, né? E ela é o bit 7, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O bit 6 do processador do registrador eFlags. O registrador eFlags tem 32 bits, né? E um dos bits dele, quando setados, no caso o bit 6, é eFlag. Esse bit define se o resultado de uma operação deu 0. Para isso que ele serve. Falei assim, pô, mas como assim? Bom, vamos fazer um teste, vamos fazer uns testes aqui. O que eu vou fazer para explicar isso, essa flag 0, é gerar um resultado que dê 0. Né? Se tem 1 em EBX, se eu subtrair 1 dele, então essa instrução sub aqui, ela subtrai, né, no caso 1 de EBX, o resultado fica em próprio EBX. Se ele já tem 1, subtraindo 1 vai dar 0. E eu quero mostrar o funcionamento daquela flag lá para vocês. Né? Então vamos nessa. Compilar. Tá? Eu fiz uma coisa aqui, ó. Eu criei um GDB init já com o comando set disassembly flavor Intel. Né? E uma outra coisa legal é fazer do alias GDB aqui, ó, GDB-Q. Então agora quando eu faço GDB e o nome do programa, ele já entra rapidinho e tal, não dá aquele, não printa aquele banner, né? E se eu der um disassemble aqui na função, onde eu quiser, já está na sintaxe Intel. Beleza? Bom, então tá lá, ó. Tem aqui a instrução que vai mover 1 para EBX e uma instrução que vai subtrair 1 de EBX na sequência. Eu vou dar um break direto nela, né? E eu posso dar o break tanto aqui nesse endereço
Depois eu vou explicar mais o que é breakpoint na próxima aula, como funciona. Mas eu posso dar um breakpoint tanto nesse endereço aqui, quanto usar essa, essa forma aqui de referência, né, que é mais 15. Vou usar essa referência para a gente ver. Ó. É só botar aqui, ó, start mais 15. Tá vendo? Ele bota o break no 804806F, que é exatamente aqui. Poderia usar break, asterisco e isso aqui também. Vou rodar o programa, ele parou lá, se eu der um disassemble, eu posso escrever só disas, também funciona. O GDB tem vários comandinhos assim, né? Se a gente olhar agora, eu vou olhar o registrador bx e o iflags, certo? Então, o registrador EBX, eu posso colocar dois assim na mesma linha, né? Dois registradores que eu quero ver. O registrador de EBX está com 1 e o flags está com 0x202. Eu teria que converter isso para binário para saber que flag que é. Mas o GDB já sabe que você está olhando as flags e aqui, ao invés dele dar o, o número em decimal, como ele faz aqui em cima, né? No caso do registrador de flags, ele já dá a flag que está setada, ok? Que no momento é a IF, que é essa aqui, ó, IF. É a única flag que está setada. Beleza? Todas as outras estão zeradas. Esse é o lance. Bom, então vamos lá. Vamos executar uma instrução. Feito. Se a gente olhar agora onde a gente está no disassemble, a gente está ali na próxima. Se a gente olhar o IR, EBX, ó, o EBX está zero, assim como esperado, e outras flags foram setadas. A IF permaneceu, né? A gente tem a ZF, que é a Zero Flag, e a PF, que não é a polícia, tá? É a flag de paridade. Então tem aqui Parity Flag, que é essa aqui, a PF e a ZF. Eu, conforme eu falei, vou falar só da ZF no momento. A ZF é a Zero Flag, ela é setada sempre com o resultado da zero. Como o resultado da instrução anterior, no caso, né, que acabou de executar, como o resultado dessa instrução aqui deu zero, essa ZF foi setada. Você fala assim, pô, mas por que uma flag assim? Né? Bom, é porque a comparação é feita assim. Se você olhar, como é que você compara, por exemplo, se um número é igual a outro, matematicamente falando? Que operação matemática é essa chamada comparação? Como é que você faz isso somente com as operações matemáticas? Né? Basicamente, você diminui esse número do simétrico dele e checa se deu zero. Se deu zero, significa que esses números são iguais. Né? Isso é uma forma, beleza? Então, a Zero Flag é, no caso, uma flag extremamente importante para a engenharia reversa, porque ela vai definir saltos. Né? Ela vai definir se coisas são iguais ou diferentes, ou maior que, coisas do tipo. Então, a Zero Flag ela é bastante utilizada. A gente vai manipulá-la bastante durante esse nosso aprendizado, beleza? Bom, para não ficar uma aula muito gigante, treina isso, né? Faz alguns, tem essa informação aqui sobre as flags, né? Se você quiser entender o que outras flags fazem, mas em princípio a Zero Flag é a mais importante para a gente nesse momento básico, né? Porque a gente tem muitas instruções assembly para poder olhar. E a gente vai olhar isso na próxima aula, vai falar um pouquinho mais da Zero Flag, inclusive com os saltos, que são o último assunto aqui das instruções básicas, mas né, basicamente a gente tem várias instruções aqui né, que nos permitem fazer, né, a básica das instruções, fazer uma lógica ali. Porque se a gente coloca um if, o que eu estou querendo mostrar isso? Ó? Se a gente colocar um if, pra gente, quando a gente faz um programa em C que tem um if e coisa do tipo, o que é utilizado é justamente um teste na flag. Eu não vou adiantar essa informação agora não, para não confundir. Por enquanto, eu peço que vocês utilizem basicamente a instrução move, né? E fiquem movendo coisas entre registradores, coisas e valores, para vocês se acostumarem né, com os tamanhos deles. Né? Então, a H, a L, a X,
é a X, né? Move coisas para lá é, faz umas continhas, né? Por exemplo, com add, né? Que é a soma. Tem aqui as operações aritméticas, tá vendo? Se você tiver dúvida o que faz uma instrução, você pode googlar. Você pode também usar o bash hex para olhar o que a instrução faz. Tem outras operações, ó, AND, OR, você pode fazer isso de registradores, com números, né? Então, ó, pega esse exemplo aqui do hello1.asm, né? E aqui ele está, né, sub EBX1, mas a gente pode fazer, por exemplo, sei lá, OR de EBX com EAX, beleza? Um registrador com outro, não precisa ser número literal, né? Aí a gente vê no NASM aqui, vê no LD aqui, né? E depois vamos no ABJ-dump. Aliás, no GDB, né? A gente dá um desasme aqui para a gente ver como é que isso ficou lá. Ó, tá lá. Mesma coisa, pode dar um break mais 15, né? Rodar, dá um desassemble de novo. Tá aí, tá no OR. A gente olha como é que está EBX. Esse O aqui vai fazer um O de EBX com EAX, né? Ó, vamos lá. Tá. Ele vai fazer um O de EBX com EAX e o resultado vai ficar em EBX, ok? Então, ó, EBX tem 1, EAX tem 0. 1 e 0 vai dar 1. O resultado fica em EBX. EBX continua com 1. Vamos executar para ver se funciona. Tá? Exatamente isso. Né? Se fosse outra coisa, seria, né, se fosse uma outra instrução, ou com outro valor, poderia alterar o valor de ABX. E assim vai. Então façam alguns testes, por favor, até a próxima aula. Testa aí algumas instruções dessas, né? Tem o compare, tá vendo? Que faz comparação. E você vai ver que basicamente ele vai setar as flags, a flag 0, né? Mas esse assunto eu vou falar mais na próxima aula. E aí na próxima aula a gente vai falar também de saltos, né? E a gente vai fazer mais alguns testes aí agora com Assembly no Windows. Eu estou tentando intercalar, né? Eu mostro umas coisas no Linux, depois mostro umas coisas no Windows, que são bem equivalentes, principalmente quando a gente está falando desse básico de Assembly, né? Nessa parte, toda essa parte de Assembly, de instruções básicas aqui, elas são iguais para Windows e Linux, né? Onde é que o negócio fica? Por que não dá para rodar um binário no outro? Além do formato executável, como chamar esses calls, no caso aqui no Linux int80, a forma antiga de chamar essas calls, né, do Linux, já é uma outra história no Windows. Então é aí que muda, né? Por isso que os softwares também não ficam multiplataforma, é mais um motivo. As chamadas de sistemas, elas são as funções do sistema, tal, a API do Windows, tudo são totalmente diferentes do jeito como isso vai funcionar. Tá bom? Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre o início de Assembly. Já tem muita informação aí, né, a questão dos opcodes e tal, como funciona cada coisa, mas vou deixar esse arquivinho no GitHub também, tá o endereço aí na descrição, para que você possa baixar esse fonte e ficar brincando com ele, treinando com ele. Tá legal? Tem o link dele comentado aí também para explicar o que funciona cada parte desse Hello World em Assembly, né, em NASM. E é isso. Se você curtiu, já sabe, dá aquele teu like maroto, né? Também chega junto mais aí no nosso apoio para manter esse curso online. Esse curso a gente faz basicamente com o apoio da comunidade, né? E um monte de gente que nos apoia. Se você quiser ser mais um, estiver gostando desse curso, entra e dá seu apoio. É menos que uma cerveja por mês. E você vai ter um curso completo. Não só você, né? Você ajuda outras pessoas que não têm, inclusive, condições de ter acesso a um material desse tipo, a terem, porque esse curso é para elas também, né? Ele está gratuito no YouTube e vai ficar para sempre. Então,
É importante que vocês nos apoiem, beleza? E aí, claro, se inscreve, ativa lá o sininho, clica lá no sininho para receber a notificação dos nossos vídeos. Tem todo aquele processo, né, que os YouTubers pedem que vocês façam. É sério, porque eles dão apoio para a gente. Cada vez mais as pessoas vão conhecendo a gente, aí a gente vai ter mais apoiador, aí a gente não para, entendeu? Toda essa divulgação é o oxigênio e o apoio financeiro é o oxigênio que a gente precisa para continuar respirando o que a gente faz. Tá bom? Um grande abraço então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.